Sequestro, o casal é mantido em poder de bandidos. A ação começou ontem à noite e só terminou agora pela manhã. H1N1, mulher de 45 anos, está internada na Santa Casa de Votuporanga com suspeita da doença. Outra mulher de General Salgado morreu por complicações causadas pela gripe. Aedes aegypti. Escolas se mobilizam para conscientizar a população. A ideia é que cada um faça a sua parte e a comunidade junta consiga eliminar o mosquito. E ainda a CAV. Equipe treinou ontem, tem jogo domingo e jogadores entram em campo com a missão de vencer para não entrar na zona de rebaixamento. É agora no TVU Jornal. Boa tarde. E esta edição do TVU Jornal começa falando de violência. Um casal foi mantido refém em poder de bandidos aqui em Votuporanga. Eles foram torturados e só conseguiram socorro agora pela manhã. Lucas mostra no corpo as marcas de tortura deixadas de forma impiedosa pelos bandidos. Ele e a namorada foram feridos com golpes de facão e ameaçados de morte durante horas. Um desespero difícil de esquecer. Batia muito de facão e sempre com tortura psicológica, falando que ia degolar a gente, que ia matar ela, que ia cortar a cabeça dela, que ela que tinha que morrer, que ela era ruim, que ela não prestava. E eu que estava no lugar errado, na hora errada, que ia me matar também. As horas de terror vividas pelos moradores tiveram início por volta das 8 da noite desta quinta-feira. O homem estava aqui perto desse carro consertando o veículo quando os criminosos chegaram e deram início à tortura. Após anunciar o assalto, os criminosos ficaram na casa, nas proximidades da Vila Carvalho, por cerca de 2 horas e roubaram vários objetos de valor, como joias. Segundo o morador, os bandidos perguntavam o tempo todo onde havia guardado R$80 mil, mas não havia esse dinheiro na casa. Pelas horas seguintes, as vítimas foram levadas para estradas rurais da região e ficaram sob tortura. Eu comecei a chorar, pedir pelo amor de Deus tal, e que eu tinha R$5 mil no banco, que aquele dinheiro eu não ia usar e eu poderia dar para eles e eles liberassem, porque se eles matassem a gente, ia ter digital. Aí eu comecei a usar psicologia, tinha câmera no posto que eles abasteceu, digital no carro, então a gente não ia contar nada. Aí eu usei a psicologia com eles confiou em mim, foi onde que eles me levou no banco. Aí eu fingi que estava fazendo o saque e onde que eu pedi ajuda no banco, mostrei as marcas das violências, as pessoas confiou em mim, chamou a polícia para mim, foi onde que fez a prisão ali dos elementos ali. Eles são conhecidos nos meios policiais por outros crimes. E um fato interessante aí que os autores conheciam as vítimas, né? São moradores próximos a essa propriedade, então já vieram intencionados. As armas usadas no crime, facões e um revólver, foram apreendidas. Já os assaltantes presos foram levados ao distrito policial. Bom, sequestro, tortura, né? E a gente vai verificar lá com a vítima a questão de abuso sexual também. O crime assustou quem mora nas proximidades. Acostumado com a calmaria, José, caseiro da propriedade, diz que nunca viu nada parecido na região. Assusta cada vez mais, bandido parecendo, não tem mais sossego, né, de morar mais. Agora perde um pouco da tranquilidade. Ixi, perde, não tem mais assim aquela confiança em sair assim, até de dia é perigoso. E para quem viu a maldade de perto, fica o pensamento de que pelo menos a justiça seja feita. A justiça, eles prendem, só que a justiça solta, né? Porque a justiça brasileira hoje é uma delícia, né? Tá mil maravilhas, né? Hoje compensa o cara ir pra cadeia lá, os filhos dele têm pensão, ele tem mordomia, então tá uma coisa de louco, né? A justiça nossa tá uma delícia. O homem, como vocês viram na reportagem, passa bem. Já a mulher de 51 anos foi transferida para a Santa Casa de Votuporanga, onde é atendida neste momento. E agora vamos mudar de assunto, vamos falar de gripe H1N1. É que Votuporanga tem 2 casos suspeitos da doença. As informações a gente tem agora com a estudante de jornalismo Nádia Martins.
Olá, é isso mesmo. A Secretaria de Saúde informou hoje pela manhã a confirmação de 2 casos da gripe H1N1. Um deles deu entrada ontem à noite no pronto-socorro de Votuporanga. Trata-se de uma mulher de 45 anos. Ela está internada aguardando o resultado dos exames para o diagnóstico. O estado de saúde dela é estável. Além desses 2 casos, tivemos também a confirmação da primeira suspeita do começo do ano. Um bebê de 1 ano e 6 meses que passa bem e já está com a carteira de vacinação atualizada. Nádia Martins para o TV O Jornal. Obrigado, Nádia. Realmente é importante se imunizar. A Secretaria de Saúde tinha comunicado que a criança não foi vacinada no ano passado contra o H1N1. Para reforçar o cuidado, gestantes e crianças que têm menos de 2 anos de idade e que não se imunizaram no ano passado devem procurar a unidade de saúde. E na região, a gripe H1N1 também tem feito vítimas. A Santa Casa de Votuporanga confirmou a morte de uma mulher de 59 anos por causa da doença. Maria do Carmo Lisboa Clemente, moradora de General Salgado, deu entrada no pronto-socorro no sábado por volta das 2 horas da tarde, apresentando os sintomas da doença e em estado grave. Mesmo diante do atendimento prestado, no mesmo dia, às 5 horas da tarde, a paciente morreu. A vítima estava fazendo tratamento contra o câncer e teria contraído a doença logo depois do carnaval. Esta é a 6ª morte por H1N1 confirmada na região noroeste paulista. Zika Zero. É com essa ideia que hoje todas as escolas do Brasil estão promovendo o Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika. Em Votuporanga, as escolas também estão se movimentando. No distrito de Simonsen, alunos do SEM Professor Orozimbo Furtado Filho colocam literalmente em prática aquilo que aprendem. E temos que eliminar todos os locais que podem servir para a procriação do Aedes aegypti. Máscaras, luvas e sacos plásticos fazem parte do material dos alunos da escola de Simonsen. A turminha resolveu fazer a diferença e foi para as ruas ajudar a conscientizar a população. E quando o assunto é Aedes aegypti e as doenças que o mosquito pode transmitir, eles já têm tudo na ponta da língua. Com as novas ameaças, Zika e chikungunya, além da dengue, que é a mais comum por aqui, o projeto surgiu da necessidade urgente em combater o mosquito. As atividades começaram na aula de ciências, mas agora envolve todos os professores e todas as disciplinas. Primeira ação, pesquisa de campo, ver onde tinha os maiores incidentes, onde tinha os maiores casos da água parada. Então, primeiro fizemos ao redor da escola. Agora, traçamos as estratégias para passar para a comunidade. Aí, depois que a gente vai estar passando com um folheto, com folder, com explicações, e os próprios alunos, através dos ensinamentos dos professores e orientação dos professores, é que vão estar explicando para a comunidade. E essa galera faz o dever de casa direitinho. Como a escola fica próxima à rodovia, até os viajantes que passam por aqui são alvo das orientações. Através do conhecimento, ele consegue mobilizar também sua família, a comunidade ao redor, para que a gente tente ao máximo atingir todo mundo e fazer com que todo mundo participe das ações. Votuporanga já tem 166 casos confirmados de dengue, uma suspeita de zika e nenhum caso de chikungunya. E em Valentim Gentil, a visita dos agentes nas casas tem conseguido diminuir o número de focos do Aedes aegypti. A assessoria de imprensa da Prefeitura informou que foram vistoriados mais de 3.100 residências, sendo que em apenas 20 foram encontrados focos do mosquito, totalizando 23 criadouros. E agora a gente vai ver o Região em 1 Minuto, as últimas notícias do Noroeste Paulista. Parece que em Rio Preto teve mais um assassinato. Olá, boa tarde. Um vigia de bairro foi morto com 5 tiros na tarde da última quarta-feira em Rio Preto. O homem de 38 anos estava trabalhando no residencial Palestra quando foi baleado. Segundo algumas testemunhas, ele havia brigado com outro vigia que queria trabalhar no local. A polícia está investigando o caso e já descartou a possibilidade de o crime ter sido cometido por ladrões. As polícias de Inhandeara e Floreal recuperaram um caminhão roubado em Caçapava. O casal que levou o veículo foi pego na rodovia Feliciano Salles Cunha. Eles também são acusados de sequestrarem o motorista do caminhão. Os dois têm várias passagens pela polícia por diversos crimes.
Uma cobra cascavel de 80 centímetros foi encontrada dentro da usina hidrelétrica de Ilha Solteira. Ela estava perto do setor da administração e o corpo de bombeiros foi chamado. Depois de capturarem a cobra, ela foi solta numa mata. Ninguém se feriu. Uma ventania destelhou casas e arrancou árvores em Nipuã. Segundo a polícia, uma das árvores caiu sobre uma casa, quebrando as telhas, e uma criança foi atingida na cabeça. Ela teve ferimentos leves e passa bem. O vento também interrompeu o abastecimento de energia elétrica. Essas são as notícias da nossa região. Até mais! Governança corporativa e perspectivas da economia para 2016. Esses foram os temas debatidos ontem no primeiro Fórum Empresarial. O encontro é promovido pela Unifev, conveniada à FGV, com a participação de professores da Fundação Getúlio Vargas e empresários locais. Nada melhor que uma roda de conversa para abordar um dos assuntos mais discutidos atualmente no país, a crise. Este foi o Fórum Empresarial, Governança Corporativa e Perspectivas da Economia para 2016. Cerca de 200 convidados, entre empresários, estudantes e comunidade, participaram do evento organizado pela Unifev, que desde 2009 é conveniada à FGV, a Fundação Getúlio Vargas. São dois temas de grande importância nos dias de hoje. O primeiro deles, a economia e as perspectivas. O que isso traz de cenários para as empresas? E o segundo tema, como que isso impacta na organização das indústrias. A gente sempre gosta de dizer assim, empresa que não está organizada é uma empresa que sofre mais com a crise. Em foco, a atual situação econômica brasileira, que por sinal não vai nada bem. Se em 2015 muita gente sentiu no bolso a crise, 2016 promete ainda mais. Este economista e professor da FGV acredita que neste ano o PIB, que é o Produto Interno Bruto, deve ter uma queda de 3% em relação ao ano passado. Nós temos 2 anos de recessão profunda, que já colocou no mercado 10 milhões de desempregados, e que vai se agravar a partir de agora. Por quê? Nós não sentimos muito ainda a crise econômica, porque grande parte desses desempregados ainda estão com seguro-desemprego. Então eles estão ainda consumindo, estão pagando suas contas, suas prestações e está girando. A partir de agora esse seguro-desemprego vai começar a acabar, certo? E a partir daí, então, essas pessoas, sem encontrar novas colocações no mercado, vão diminuir sensivelmente a sua demanda e possivelmente vão atrasar os seus compromissos com o sistema financeiro, o que vai impactar bastante, a economia. E durante o bate-papo foram apresentados diversos gráficos aos participantes mostrando o cenário econômico, entre eles a taxa de desemprego no Brasil. Hoje ela é de 8%, mas até o fim deste ano, de acordo com os especialistas, ela deve chegar a 10%. E para que o Brasil volte a crescer, os economistas disseram que as empresas precisam reagir. Mesmo que a crise seja passageira, sobrevive aquela que se preparou. As empresas precisam fazer o trabalho de casa. Primeiro, ficarem enxutas. Nós não podemos ter uma empresa com excesso de custos. Então eu preciso continuamente cortar custos. Ponto 1. Ponto 2, organizar a estrutura. E ter o seguinte, uma boa descrição de cargos, para evitar que as fraudes ocorram. Alternativas para segurar as pontas sempre são bem-vindas, já que as expectativas de melhoras só a partir dos próximos anos. Eu acredito que a partir do segundo semestre a situação começa a amenizar e o crescimento a partir de 2017, mas ainda um crescimento bem pequeno. A roda de conversa foi formada pelos 2 professores da FGV, pelo assessor da Superintendência Regional de Varejo e Governo do Banco do Brasil de Votuporanga e por 2 empresários, um ligado ao setor supermercadista e outro voltado à indústria de carrocerias. Para eles, iniciativas como esta da Unifev contribuem para a troca de experiências e, acima de tudo, aliar a teoria acadêmica com a prática do mercado. O mais importante disso tudo é que o jovem não está vivendo para 2016, ele está se preparando para uma carreira longa. Cada um vem colaborar com um pouquinho do seu dia a dia, com um pouquinho da sua história, do seu crescimento. E hoje o assunto é só sobre perspectivas, É o que todo mundo tem procurado, as perspectivas e oportunidades. Então nós vamos contribuir um pouquinho com
o que conhecemos, o que entendemos e ver o que podemos colaborar com todos esses estudantes e o pessoal que vem assistir. Este foi o primeiro fórum empresarial promovido pelo Centro Universitário de Votuporanga, mas não deve parar por aí não. Outros já estão sendo programados. Nós já estamos com um projeto para o segundo fórum. Esse é só um projeto inicial, um piloto, né, esse primeiro fórum, mas que certamente terá continuidade num programa de divulgação desses trabalhos que a gente está fazendo em conjunto com o empresário da nossa região. Tudo para contribuir ainda mais para o avanço de Votuporanga e região e aliar o estudo à prática. Fundamental para a gente trazer para o nosso público, né, sejam eles empresários ou alunos, né, dos nossos cursos, mostrar que assim, esse papel, essa realidade, né, que a gente está passando e que há saídas, né? Existe otimismo, né? Isso daí é fundamental. Nós tivemos hoje um tema atual que todas as empresas, não só da região, mas a cenário nacional, está passando por momento, né? E nós temos várias óticas do mesmo problema. Então, acho que iniciativas como essa são muito boas. E a Unifev oferece diversos cursos da FGV, são 12 opções de MBA, tanto presenciais quanto na modalidade online. Além disso, para você que já concluiu o ensino superior e quer estar ainda mais preparado para o mercado de trabalho, pode fazer o pós-ADM FGV, uma pós-graduação para quem deseja adquirir habilidades gerenciais. Outras informações a respeito desses cursos você tem no 3405-9985. E daqui a pouco tem as informações sobre o Núcleo de Práticas Jurídicas da Unifev. O atendimento voltou ao normal esta semana. E ainda votuporanguense que se prepara para o jogo de domingo. E também as dicas da nossa agenda cultural. A gente já volta. E o total de empresários do setor de supermercados pessimistas com o cenário atual e futuro da economia brasileira atingiu 72% em janeiro. Este é o menor nível de confiança em toda a série histórica iniciada em junho de 2011, de acordo com a pesquisa de confiança dos supermercados do estado de São Paulo. Sobre o momento atual, o pessimismo foi verificado em 75,1%. No que diz respeito à expectativa em relação ao futuro, 68,7% se mostraram pessimistas e apenas 4,5% apontaram otimismo. E a quinta-feira foi nublada na maior parte do dia em Votuporanga, teve chuva. Hoje de manhã o clima estava mais ameno e agora vamos conferir como fica o tempo nas próximas horas. Boa tarde, Wender. O excesso de calor vem sendo um importante fator para a formação de nuvens muito carregadas que tem provocado temporais nos últimos dias. Além de muita chuva, estas nuvens provocam também queda de granizo e fortíssimas rajadas de vento. Na capital, a chuva deu uma castigada essa semana. São Paulo teve sérios problemas com alagamentos e por lá ainda pode chover mais, máxima de 32 graus e mínima de 20. Em Rio Preto, a previsão é de chuva para hoje à tarde e à noite. E isso também é motivo de alerta para os moradores. Por lá, os termômetros marcam mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Votuporanga, a chuva vai e volta, mas o calor continua intenso. Para hoje, há previsão de pancadas de chuva agora à tarde e à noite também. A mínima fica em 21 e a máxima em 35 graus. E um recado importante para o pessoal de casa é que neste sábado teremos mudança de horário. Então não esqueça de atrasar o seu relógio em 1 hora. Bom fim de semana a todos. Bem lembrado, Nádia, todo mundo arrumando os ponteiros amanhã, hein? Obrigado. E o Núcleo de Práticas Jurídicas voltou a atender esta semana com novos horários. Confira na reportagem. Faltam 2 anos para o Gustavo se formar em Direito, mas ele já vive a rotina de um profissional da área estagiando no Núcleo de Práticas Jurídicas da Unifev. A expectativa é entrar no mercado de trabalho com alguma experiência. A importância de nós termos um espaço como esse é que nós conseguimos conjugar a teoria aprendida em sala de aula com a necessidade da prática nas ramificações do direito. Então nós conseguimos, por meio do atendimento ao público, acesso facilitado à justiça e por meio da população que vem e nos procura, trazer a teoria da sala de aula para a prática do dia a dia, do cotidiano.
As atividades do núcleo recomeçaram nesta semana. O trabalho desenvolvido aqui contribui para a formação do aluno e, ao mesmo tempo, oferece um serviço gratuito à comunidade. Esses alunos, tanto ingressantes como já quase no término do nosso curso, eles vêm para cá, eles aprendem a mexer com o processo, a ter um contato com a população, a ter um contato com diversas áreas do próprio direito e aproveita essa oportunidade para escolher realmente aquilo que ele deseja. De repente, eu tenho um aluno que está voltado mais para uma área civil, uma área criminal, alguns querem concursos públicos. Então, esse espaço ele oferece essa oportunidade. O Núcleo de Práticas Jurídicas atende a comunidade de segunda a sexta-feira. Às terças-feiras, o atendimento é na área penal, com o Dr. Jesus, das 8h30 às 10h30 da manhã. Às quartas-feiras, o atendimento é com a doutora Débora na área civil, das 8h30 às 10h30. E todos os dias, de segunda a sextas-feiras, os alunos também praticam atendimento com a comunidade no projeto Tira Dúvidas. O projeto Tira Dúvidas funciona das 8h30 às 10h30 da manhã, do meio-dia às 2 da tarde e das 5 às 7 horas da noite. A gente inovou por quê? Porque lá, tanto na OAB quanto aqui na faculdade, a gente só tinha o horário da manhã, que para aquelas pessoas que trabalham fica um pouco difícil deles saírem dos seus trabalhos. Então a gente fez o horário do trabalhador. O Núcleo de Práticas Jurídicas da Unifeb fica na cidade universitária. O telefone de lá é o 3422-2828. Vamos lá falar com o Josiano, porque domingo tem CAV, os jogadores entram com uma missão aí, não pode perder, né, Josiano? Boa tarde, tudo bem? Exatamente, boa tarde, Wender, boa tarde a todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. A Votuporanguense se reapresentou ontem, Wender. O pessoal ainda meio cabisbaixo, ainda nem poderia ser diferente, né? A derrota, a goleada contra o Barretos foi muito dura e o time voltou aos treinamentos porque o campeonato, como eu disse ontem, não tem muito tempo para perder tempo não. E passada essa goleada de 5-0 contra o Barretos, né? Agora o foco é contra o Mirassol, para tentar reverter mesmo esse mau momento e esquecer um pouco aí dessa derrota e também o reencontro do time com o torcedor. A gente acompanhou o treino de ontem, a reportagem é da estudante de jornalismo Poliane Castelhano e as imagens do Dante Parra. Os ares estavam pesados, parecia até que a morte tinha passado entre os jogadores. A derrota da última rodada pôde ser notada no rosto da Votuporanguense. É uma situação complicada, né? Uma infelicidade, vamos dizer uma tragédia, né? Estávamos bastante confiantes em fazer um bom jogo, infelizmente fomos surpreendidos já no primeiro minuto da partida, não conseguimos nos encontrar e eles foram felizes nos contra-ataques. Na reapresentação do elenco, os jogadores que participaram da última partida fizeram apenas um treino regenerativo, mas os reservas tiveram que suar a camisa. O técnico não saiu do meio do campo. Ele sabe que reconhecer os erros é o primeiro passo para mudar as estratégias. Nós vamos analisar, o jogo foi recente, vamos treinar 2 dias, né? Sexta e sábado, né? Praticamente, né? Porque hoje é a recuperação dos atletas, treinar os que não estão jogando, para ver as opções também que nós podemos utilizar nesse jogo. O jogo em Barretos, né? Foi um jogo, né? Vamos dizer assim, um acidente terrível que nós tivemos, não só pelo resultado, mas como também pela performance da equipe. Então nós temos que tomar uma atitude, tentar reverter isso aí vencendo o Mirassol. O CAV ainda pode contratar e inscrever um novo jogador para a Série A2, provavelmente de outro estado. E no momento, a tarefa parece bem difícil para a diretoria. Olha, nós estamos encontrando algumas dificuldades pelo fato do jogador não poder ter participado da Série A1, A2 e A3 do Campeonato Paulista. Nós estamos assistindo alguns jogos de campeonatos de fora do estado. O professor Fael, junto com a comissão técnica dele, com o nosso gerente o Éder, até eu mesmo, e o Paulo Ivaldo, nós estamos buscando um jogador. E já tem alguns nomes, né? Mas pela dificuldade de não ser do cenário paulista, nós estamos esperando para ver se a gente contrata um jogador de fora do estado. A previsão de chegada desse novo integrante é para o final de semana. Mas o atleta, provavelmente um atacante ou meia, ainda não vai jogar contra o Mirassol. E esse reforço pode ser uma carta na manga. Até aqui o time levou 13 gols durante o campeonato. Para reverter a situação, o técnico pretende aumentar a capacidade defensiva. Voltamos hoje ao trabalho, já tive uma conversa com eles. Boa, né? Nós temos aí 13 jogos ainda pela frente.
chances enormes de classificação, né? É agrupado no mundo, precisa de todos os atletas, haja visto, só podemos fazer mais uma contratação só. Então nós temos 27 jogadores já inscritos, então é este grupo que vai reverter, é este grupo que vai buscar, é este grupo que vai conquistar. O importante é não perder a motivação, afinal, o sol sempre volta a brilhar. Tá aí a reportagem, a fala do técnico Fael Júnior. Tem pouco tempo aí para arrumar o time, é hora de trabalhar o lado psicológico, mas também corrigir falhas, Wender. Como dito na reportagem aí, o time tomou muitos gols aí nesses jogos até o momento da Série A2 e também, né, se contar os 4 gols que tomou também no amistoso contra a Ponte Preta, aumenta ainda mais. A defesa do CAV está precisando se arrumar, assim como o ataque também. E o jogo entre Votuporanguense e Mirassol é no domingo, na Arena Plínio Marim, às 10 horas da manhã. Como a gente falou ontem, né, Josiano, o Votuporanguense não pode perder, né, porque ele está ali na beira, né? Tá pertinho dos que podem ser rebaixados se o campeonato terminasse domingo, por exemplo. Né? Exatamente, Wender. Coisa de 1 ponto separa a Votuporanguense hoje da zona de rebaixamento. E olha só que curioso, né? E estava encostado no Barretos ali antes do jogo da última rodada. O Barretos venceu, foi para a 5ª colocação. Entrou na zona de classificação com sobras, né? Tá ali na 5ª colocação, muito bem colocado o Barretos. Já a Votuporanguense caiu na tabela. Esse campeonato é muito nivelado mesmo. E vou te falar, a ponto de uma vitória da Votuporanguense contra o Mirassol poder colocar o time ali, já pensando novamente, o pessoal hoje, depois dessa goleada, pensa, nossa, esse time vai brigar para não cair. Uma vitória contra o Mirassol já faz o time pensar novamente em classificação, porque o campeonato é muito nivelado, é muito pouca diferença no momento dos times que estão lá em cima e os times que estão ali na fase intermediária e o início da zona de rebaixamento. Não tem nenhuma equipe que está disparando, que está indo muito além mesmo assim, que não pode ser alcançada ainda. Então tem muito jogo, tem 13 rodadas ainda, 13 jogos dessa primeira fase pela frente, e agora não é hora de desistir, de colocar fogo, de fazer... Não, é hora de centrar novamente no campeonato, esquecer o acidente, como o próprio Fael Júnior fala, um acidente terrível que aconteceu lá em Barretos, porque ainda tem muito jogo pela frente. E a TV Unifev vai acompanhar esse jogo e transmite na segunda-feira. E aliás, segunda-feira também tem programa de meio de campo repercutindo aí esse jogo CAV e Mirassol. Wender. Além do jogo de domingo, já preparou alguma coisa pro fim de semana? Como que tá? Não, Wender, trabalhando demais, chega no final de semana e fica só esperando o que tem aí de opção. De opção. Eu também estou procurando, ainda não tenho nada, por isso que a gente vai conferir na agenda cultural. Vamos lá. Chegou o final de semana. Confira agora as nossas melhores opções na agenda cultural. Sexta-feira em Votuporanga tem rock anos 80 e 90. O show é por conta do músico Samuel Oliveira. Será a partir das 9 horas da noite, na Rua das Américas 3655. Ao som de sanfona, zabumba e triângulo, com sucessos de Dominguinhos, Gonzaga e Alceu Valença, que a banda Saculejo anima a noite em Fernandópolis. Será a partir das 10 horas da noite, na Avenida Litério Greco 257, e os ingressos custam a partir de R$20. Também em Fernandópolis, para quem curte sertanejo, tem show com Bruno e Ed Carlos. Será na Arena Expo a partir das 10 horas da noite e os ingressos custam a partir de R$30. Eu sou bem mais velho, posso aconselhar, é tudo ficar distante buscar. E em São José do Rio Preto, quem comanda a noite com muito rock é a banda The Wanted, tocando clássicos do Beatles e Rolling Stones. O show será a partir das 10 horas da noite, na Avenida Badiba City 3961. Sábado, para quem gosta de rock, tem especial Mutantes, Secos e Molhados e Rita Lee. O show é por conta da banda Estação da Luz. Será na Avenida Litério Greco 257, a partir das 10 horas da noite, e os ingressos custam a partir de R$15. Você vai esquecer, você vai esquecer, você vai esquecer, você
Nas telonas temos um filme que venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz e 4 indicações ao Oscar. O Quarto de Jack é a estreia da semana. Truck, wiggle out, jump, run, somebody. I'm scared. I know. I'm gonna be there in your head talking to you the whole time. Truck. Joy e seu filho Jack vivem isolados em um quarto. O único contato que eles têm com o mundo exterior é a visita do velho Nick, que os mantém em cativeiro. Eles fazem de tudo para deixar aquele lugar. Good morning, plant. Good morning, sink. I wanted him to feel safe and that it was a great place for him to live. I've been in the world 37 hours. That's us. I've seen windows and hundreds of cars and birds and Grandma and Grandpa. Jack, someone here'd like to meet you. You're gonna love it. What? The world. Espero que tenham gostado das nossas dicas. Semana que vem eu volto com mais eventos de Votuporanga e região. Até lá! E nós ficamos por aqui. Você também pode rever as reportagens do TV O Jornal na nossa página, lá na internet. Acesse tvunifev.com.br. Uma ótima tarde para você, tenha um ótimo fim de semana. Tchau, tchau!